No primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas, logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher do primeiro capítulo? É só no segundo capítulo que Eva é criada, e no terceiro que recebe seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tenha sido editada ou removida. O registro mais antigo dessa figura está nas gravuras dos amuletos de Arslan Tash, relíquias que datam do século 7 AC. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith é mencionada ainda antes, na demonologia sumeira do terceiro milênio AC. Na épica de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 AC, há uma possível menção a Lilith como demonia. Ou seja, Lilith já era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria de que foi apagada da história. Segundo o alfabeto de Bene Sirá, um dos textos que compõem a coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, Lilith foi criada a partir da poeira junto a Adão, portanto, antes de Eva. Mas ela negou-se a deitar sobre ele na hora do sexo por não se sentir inferior e, em protesto, abandonou o Éden. Ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo, que são religiões patriarcais. Outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada nos versículos de sua criação, no capítulo 2 do Gênesis. Em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira idônea, o que sugere que alguma primeira parceira, não idônea, já tinha sido criada antes. Reforça esta teoria a fala de Adão em certas edições da Bíblia, como a King James atualizada, quando vê Eva: "Esta, sim, é osso dos meus ossos." Outro motivo para Lilith ter sumido do Gênesis seria histórico. Durante anos no século 7 e 6 AC, os hebreus, patriarcas da tradição judaico-cristã, ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônios passam a adorá-la, cultuando-a como deusa da fertilidade. Por ser adorada por seus captores babilônicos, os hebreus retiraram Lilith do mito de criação da humanidade, e subsequentemente do Gênesis judeu e católico. A Igreja Católica, em particular, deu um delete definitivo na única menção a ela dentro da Bíblia na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Nele, a Igreja decidiu tornar oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução para latim do século IV, que já havia trocado a palavra Lilith em Isaías 34 por Ibis. A adoção de uma versão da Bíblia que já tinha dado sumiço em Lilith permitiu que ela fosse aos poucos desaparecendo da tradição católica. Essas são, resumidamente, as evidências a favor da existência de Lilith, apontadas por diversas fontes. Mas existem explicações oficiais para cada uma delas, que listamos a seguir. A primeira é que a interpretação acadêmica dominante sobre o Gênesis diz que a incoerência entre o primeiro e o segundo capítulo seria reflexo da tentativa de juntar dois mitos de criação em um livro só, e não sinais de que parte dele foi apagado. Também há quem leia o primeiro capítulo como um resumo geral da criação do mundo, para só no segundo entrar em detalhes. Assim, informar que Deus fez o homem e a mulher sem especificar seus nomes seria um recurso semelhante ao que um jornalista faz quando resume a notícia para o leitor no primeiro parágrafo e só depois se aprofundar nos seguintes. Saindo da Bíblia e analisando evidências provenientes de outras tradições, a situação não melhora muito. Todas as conexões entre a figura do folclore judaico Lilith e as civilizações pré-cristãs são contestáveis. Alguns consideram os amuletos de Arslan Tash falsificações. A passagem da épica de Gilgamesh que cita Lilith pode ser uma adição do século 6 AC, e seu significado é incerto. O único texto que de fato menciona Lilith como primeira mulher de Adão é o alfabeto de Bene Sirá, do século 7, que alguns consideram satírico, embora faça mesmo parte do Talmud judaico. A questão é que textos sagrados não são livros de história. Discutir o que realmente aconteceu no Éden é igual a discutir se Capitu traiu Bentinho. Não há uma resposta. Fontes:
Livro Jardim do Éden Revisitado, de Roque de Barros Laraia, Lilith e o Arquétipo do Feminino Contemporâneo, de Kátia Silene Lima Rodrigues. Como ler o Gênesis, de Tremper Longman, The Epic of Gilgamesh. The Babylonian Epic Poem Water Text Sinacadia, de Andrew George, Tanash, Talmud Épica de Gilgamesh, e sites Bibligetavava, Sacred Texts, Biblioteca Pleiades e DSS Collective 11